Inácio de Loyola Brandão traz em sua bagagem contos, romances, crônicas, livros infantis e biografias. Calmo e observador, Inácio é autor de 35 obras, sendo uma delas o livro de Ruth Cardoso, Fragmentos de uma Vida, que conta a história da antropóloga casada com o ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. Durante uma conversa descontraída, ele fez uma pequena síntese de sua vida como jornalista e escritor. Loyola lembra, entre outros temas, como se tornou crítico de cinema e a paixão pelos livros herdada do pai. Como jornalista, eu comecei em Araraquara, onde eu nasci, aos 16 anos como crítico de cinema. Crítico de cinema porque eu adorava cinema e adoro até hoje. Vou ao cinema, vou sempre, vejo muitos filmes e quando eu não posso ver, eu compro o DVD, quando eu sei que é um filme bom. Então eu tenho uma filmoteca. 5 anos como crítico de cinema em Araraquara, depois também fiz entrevistas, reportagens. Quando eu cheguei em São Paulo, aos 20 anos, 21, eu já era um jornalista que sabia fazer coisas. Entrei para a Última Hora, que é um jornal que não existe mais, era um jornal de centro-esquerda, que se ocupava muito dos trabalhadores. Ele foi criado para defender a classe trabalhista, trabalhadora. Na Última Hora, eu, fazendo matérias, fazendo reportagens, frequentava muito à noite, como todo jovem, todo jornalista, e comecei a ver coisas que eram muito curiosas e que eu fui anotando. Eu sempre tenho uma cadernetinha junto que eu anoto coisas. E isso, aos poucos, eu fui transformando em histórias, contos, que eu escrevia muito à noite na época. E, além disso, algumas reportagens que eu achava curiosas, personagens pitorescos, personagens significativos, eu também transformava, publicava no jornal, e depois eu transformava em contos. Até um dia que eu montei um livro, procurei edição, fui muito recusado, como todo autor é. Procurei, e era não, até que consegui publicar em 65 meu primeiro livro. Inácio faz parte de um grande projeto de escritores criado em 2002, que tem como iniciativa oferecer palestras gratuitas de renomados escritores para promover a leitura nos municípios. Em Minas Gerais, o programa vai passar por Pouso Alegre, Lavras, Oliveira, Itabira, Sete Lagoas e Pará de Minas. Ministrei já a palestra em Lavras, dentro desse projeto que chama Grandes Escritores Sali. É um grupo de escritores selecionados, escolhidos por eles, que percorre o país. E percorre o país falando sobre livros, falando sobre literatura, debatendo, conversando com professores, com alunos, com leitores. É um momento em que esses escritores encontram os leitores, porque nós não sabemos quem nos lê. E, eventualmente, você olha e o cara fala, eu te leio. Aí você, fora disso, é um mundo que está lá. Eu escrevo aqui isolado, ele lê lá isolado. Esse é o momento em que leitor e autor se encontram. O escritor, que fez uma avaliação da literatura brasileira, disse que ela sempre foi questionadora e provocante. Eu acho que a literatura brasileira é uma literatura que sempre foi muito provocante, que sempre foi muito questionadora. Entende? A minha geração questionava o fato político. Quando jovem, eu vivi dentro da ditadura, 20 anos dentro da ditadura, e essa geração questionou a ditadura. A minha geração foi uma primeira geração a sair. As gerações mais antigas eram assim, de funcionários públicos. O Carlos Drummond de Andrade, que foi um funcionário público, então trabalhava em ministérios, autarquias e tal. A minha veio dos meios de comunicação. Nós viemos de jornal, televisão, publicidade. E a gente tinha uma outra visão de mundo. Essas novas gerações que vêm vindo, de 90 principalmente, que é uma geração forte, e a geração 2000 é a geração que já pegou toda essa transformação da informática, que é a geração digital, que é a geração da informação excessiva. E isso, da geração da internet, a geração do blog. De alguma maneira, isso tudo está influenciando uma literatura nova. Entende? Esse é o momento em que a literatura se renova. Para aqueles que apreciam a vida, Inácio deixa a seguinte frase: é viver e descobrir a simplicidade da vida. É descobrir que a vida não é só dinheiro
E é descobrir que a vida não é vaidade, sabe? Que a vaidade é uma superficialidade, não traz nada. É olhar um pouco para dentro de você e olhar muito para o outro. É olhar muito para quem está do teu lado. E ver que há muita coisa por aí que precisa ser consertada e que você, de alguma maneira, pode dar uma pequena contribuição. A minha é pequena, mas a tua também, e nós vamos juntando as pequenas contribuições até isso ser algo que transforme o mundo e a vida numa coisa mais agradável de ser vivida.